Saudamos a todas as fraternidades, em especial os discípulos de Jesus, de Santo Agostinho, e todas as demais fraternidades. Nós saudamos com a prece nosso Divino Mestre e Salvador. Fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, parados pela prece, nos dirigimos a Ricardo e seus anseios, pedindo que façam um cordão político em volta de cada lar que hoje está representado. Que esse cordão possa fazer uma proteção, impedindo que todo e qualquer mal se aproxime. Que esse mesmo cordão de amor e proteção se estenda por onde mais puder encontrar. Saudamos o anjo Ismael, preposto por Jesus, para que consiga fazer do Brasil a pátria do Evangelho. E se Deus nos conceder, que nós também possamos auxiliar o país. Vamos nos elevando, chegando a todos os exemplos de reforma íntima, na figura de Maria de Magdala, a nobre castelã, que renunciou à vida de ilusões do mundo para seguir Cristo. Que cada um de nós possamos ter isso por nós mesmos. E assim, vamos nos elevando até a nossa mãe espiritual, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, pedindo a ela que esteja a nos envolver na sua mansidão, na sua doçura, que esteja a nos proteger e a rogar por nós junto ao Pai. Nos dirigimos ao Mestre Jesus, agradecendo o seu imenso amor por toda a humanidade e por cada um de nós, pelo seu Evangelho Redentor. E esse Evangelho seja cumprido nas nossas palavras, nas nossas ações. Ao Pai da vida, damos graças. Graças e mais graças, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. Nosso presente, nosso passado, nosso futuro. A essa encarnação e a essa oportunidade de trabalharmos em nós mesmos, Senhor. Que o Senhor esteja a olhar por nós e por toda a humanidade que nesse momento necessita tanto de Ti. E é com grande amor e com enorme respeito que nós lhes dizemos: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita, Senhor, sempre a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. Como o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-lo, porque a Ti, Senhor, pertence o poder dos reinos e a glória. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, obrigado, Sônia, por esta prece carinhosa, para que nós possamos nos preparar para mais um dia de estudo, que nós possamos ter as nossas mentes abertas, acessíveis às inspirações dos bons espíritos que estão conosco nesta noite, que não são poucos, além do nosso anjo guardião, os guias espirituais que se propuseram a trabalhar conosco neste encontro de todas as segundas-feiras, e outros espíritos simpáticos, outros companheiros que não tiveram as oportunidades que nós temos, enquanto na vida terrena, de estudar a doutrina do Cristo, e agora, com a mente mais aclarada, ou seja, mais lúcidos da plenitude da vida do Espírito imortal, estão conosco também como convidados queridos
para aprender mais um pouquinho, né? Então, muito boa noite a todos e a todas. Eu acho que entrou 2 pessoas, eu nem vi quem era aqui, que eu estava acompanhando a prece, né? Mas boa noite, assim mesmo. Como sempre, queria saber se tem alguma dúvida daquilo que nós conversamos na aula passada, ou dúvidas que surgiram, mesmo não relacionadas com a aula passada, mas sim com algum aspecto doutrinário que queiram abordar agora. Tem alguém? Não? Nada? Então tá bom. Então vamos lá. Na aula passada nós fizemos uma pequena introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lemos aquele texto do Espírito da Verdade, né? Que vocês falaram que não conheciam, e é muito natural nós lermos o livro e já vamos diretamente para a parte que nos interessa, que é o conteúdo em si. Então a parte prefaciada do livro nós não lemos, mas aquela parte do Espírito Verdade, que é o prefácio ou prelúdio, né, como está em outras versões do Evangelho, ela é uma mensagem que resume tudo aquilo que nós estamos buscando. Então é a mensagem que faz para nós o chamamento para compreendermos o mais rápido possível as nossas obrigações dentro do contexto da imortalidade. Compreendermos que temos que ter o exato discernimento, ou o discernimento maior possível sobre a vida futura e sobre as implicações de cada um dos atos que nós cometemos durante a nossa existência corpórea. Ou seja, os atos equivocados pelo desconhecimento, aqueles atos que nós conhecemos e mesmo assim nós insistimos em praticá-los, sabendo que não são louváveis, digamos assim, e aqueles atos que realmente nós devemos nos esforçar para o cometimento, visto que são esses atos que vão tornar-nos meritórios, tornar-nos merecedores, de uma vida futura conforme aquilo que nós buscamos, que é a felicidade. Resumidamente, o Espírito Verdade nos mostra um caminho em que a pureza espiritual, ou seja, o aprimoramento moral, é que vai nos conceder a dádiva da felicidade. Então, a felicidade é o predicado de espíritos puros. Então, se nós sofremos hoje, nós não temos motivos para maldizer, dizer que Deus é injusto, reclamar da vida. Nós temos que buscar a compreensão de o porquê que eu estou sofrendo. E o Evangelho nos ensina analisar a nossa conduta de acordo com os ensinamentos do Cristo, porque se ela estiver contrária a algum ensinamento mínimo da lei de amor e de caridade, aí reside o motivo do meu sofrimento. Mas quando não está em conformidade, mas quando eu não pratico nenhum ato em desconformidade com os ensinamentos da lei de amor e de caridade, que é muito difícil nós não fazermos isso em algum momento, mas mesmo assim, com todo o nosso esforço, nós não conseguimos contemplar aonde eu errei, os espíritos nos elucidam que o meu erro não está nesta existência, está na vida passada. E é por isso que nós devemos ter em mente que todas as adversidades, as alegrias, os amores e as dores são decorrentes de um ato anterior, seja na vida passada, seja na vida presente. Então, amores e dores fazem parte do mundo de expiação e de provas, e por isso não nos cabe a lamentação, nos cabe trabalho incessante no bem. E quanto mais nós trabalhamos incessantemente no bem, maior é o conforto que nós temos, porque nós preenchemos a nossa vida com alguma coisa. Tá? Nós estamos plenos por aquilo que nós estamos fazendo, buscando satisfação no bem, nós estaremos sempre preenchidos, sempre confortados. E as dores, quando elas virão, elas não vão ocupar um espaço que não existe, porque na minha vida só existe espaço para o amor, para a prática do bem. Tá? Então, feita esse pequeno resumo daquilo que nós conversamos na aula passada,
nós ficamos de falar hoje sobre a universalidade da doutrina espírita, né? Porque a doutrina, onde está suportada a autoridade da doutrina para nos revelar estas coisas como verdade. E quando nós falamos em verdade, eu fiz um textozinho aqui para definir verdade segundo a minha concepção. Talvez vocês não concordem com a minha concepção, e isto é normal, tá lá dentro do texto também, porque que nós não concordamos, né? Mas eu gostaria de saber, tipo assim da Lisete, acho que a Lisete está aí, né? O que é verdade para você, Lisete? Verdade para mim? Isso. Você fala verdade no sentido só para minha pessoa? Da forma que você discerne na sua mente agora. Verdade para mim, a gente tem que tomar muito cuidado, eu penso, né? Porque o que a gente acredita passa a ser verdade pra gente. Então isso é um grande perigo, entendeu? Porque eu sei das verdades, vamos dizer assim, universais, né? Só que nem sempre as verdades universais, que são aquela verdade de Jesus, nem sempre a gente age assim. A gente, na maioria das vezes, age naquilo que a gente acredita, né? Que é o que a gente vê de acordo com o nosso limite, o nosso limitado, né? E a maioria das pessoas é aquilo que elas enxergam, que elas sentem, né? Que elas acreditam, enxergam, sentem, tudo isso. Mas nem sempre essa é a verdade, eu sei disso. É o que eu penso, de verdade. Joinha. Fala, Mari, para mim, o que você pensa da verdade? Você concorda, não concorda, discorda dela, não discorda? Olha, para mim, verdade é aquilo que não pode ser alterado. Porque uma verdade que pode ser alterada, ela não é verdade. Ela passa a ser mentira, porque não existe meia-verdade. Não é? Um fato, se você pode comprovar aquele fato, ele é uma verdade, então ele não pode ser alterado. Pelo menos para mim, assim, num grosso, né? Joia. A Maria Dias fala para mim o que você pensa da verdade? Eu penso assim, se você chegar em mim, contar aquilo lá e falar assim, eu estou te contando uma verdade, então eu vou acreditar nisso que você está me contando, nisso que você está me falando, e vou guardar para mim, entendeu? Não repassar para uma outra pessoa falando de uma outra maneira. Então você me contou uma verdade, né? Para mim é isso daí. A verdade é isso daí, acreditar naquilo que você falou e não repassar para outras pessoas de modo diferente. Alguém... De um outro modo. Terminou? De um outro modo que você me falou. Eu creio que seja assim, isso é verdade. Joia. Eu creio que verdade é aquela que vem do Pai, né? Como diz a nossa companheira Marinete, aquilo que não muda, nunca. Né? Eu já tive várias verdades e foram desconstruídas com o decorrer do tempo. Quando a gente acaba mesmo se apropriando, por exemplo, da verdade que vem do Pai, muitas coisas nos chamam a atenção. Você estava falando assim, às vezes a gente não consegue fazer exatamente tudo que nos é pedido, que nos é solicitado, mas a nossa consciência acusa, né? Porque aquela verdade, a gente sabe que não muda. Passam-se os anos, porque o homem é transitório, mas a palavra de Deus não, né? Tanto que ela vem há mais de 2000 anos e ela está aqui, firme e forte, né? Então essa é uma grande verdade, ela não muda, nunca. Agora a verdade do homem, muitas vezes é transitória. Eu falei mesmo, eu já tive algumas verdades que acreditava como absolutas, e depois aprendi que verdades absolutas só do Pai.
A nossa não. A gente precisa construir a nossa verdade a partir do momento em que a gente se apropria do conhecimento da palavra de Deus. Mais alguém? Eu só queria falar uma coisa. E a verdade, assim, como vocês falam que ela não muda, não é que ela muda para mim, mas o que eu enxergo, conforme a gente vai se aprimorando, que nem conhecendo, ela vai tendo alterações, porque o nosso mundo é limitado. Conforme você vai aprendendo sobre si, sobre Jesus, sobre o Pai, as coisas celestiais, a nossa verdade vai mudando. Então, acho que ela pode mudar nesse aspecto. Perfeito, Li. Nivaldo falou aqui no chat que a verdade aumenta. Deixa eu abrir aqui que sumiu aqui. Que a verdade aumenta com o conhecimento moral. Também perfeito, Nivaldo. Mais alguém quer falar sem eu indicar ninguém? Tem uma passagem que fala, não sei, também vou citar, que é uma passagem que fala, em verdade te digo. Né? Quer dizer, é ele que está falando, então realmente é aquilo que a Sônia Marinette falou, eu acredito. Né? Que vem lá de cima. Joia. Mais alguém? Por isso que ele mandou todo mundo escrever e registrar, né? Porque senão cada um fica com as suas verdades. A verdade até ela pode mudar, conforme a ciência muda, né? Tem um vírus, agora tem outro. Tem uma vacina, agora tem outro. Mas tudo tem um registro. Então, por isso que a gente tem o livro dos Espíritos, a gente tem a Bíblia. Cada tempo vem um registro aí para a gente poder se guiar, senão cada um faz o seu jeito. De toda forma, Jesus não deixou nada escrito. Nem o Pai, não é? Ele não pegou lá a canetinha nem o lápis e saiu escrevendo, não. O que de verdade nós temos é aquilo que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. Porque ela foi comparada, chegou um recado aqui, que foi comparado com a mesma pergunta que chegou aqui do outro lado do mundo, em vários lugares. Então, aquilo é dado como verdade, que era um princípio único, né? Então, por isso que eu digo, né, assim, a verdade do Pai, que o mundo espiritual nos trouxe, né, que ele nos afirma. Não tem como, por exemplo, a gente começar a conhecer a doutrina dos Espíritos e a gente dizer assim, eu não sei, eu confio mais ou menos, né? Eu costumo dizer que eu não acredito na doutrina dos Espíritos, eu tenho absoluta certeza, né? Porque eles tão caridosamente já mostraram algumas coisas, não tem como não acreditar. E eu acho que é uma coisa muito particular de cada um, que a gente vai adquirindo e que não é porque é mais bonitinha, não é nada disso, não. Eu acho que assim, a gente vai passando por coisas, não é? E vai aprendendo. E essa verdade, às vezes, ela chega para a gente de forma tão definitiva que não tem volta. Né? Então, eu considero que a verdade é a verdade que vem do mundo espiritual. É a verdade dos espíritos. João, discípulo de Jesus, disse, né? Conheça a verdade vos libertará. Então, é através da verdade, é a verdade, como diz a Sônia. A verdade vem do Pai. Não tem outra verdade. Só do Pai. Porque aqui da Terra é uma coisa que aparece, some, acabou, não existe. De Deus não, de Deus é eterno. Tudo que foi feito, a tábua que ele deixou, escrito os 10 mandamentos, está até hoje aí. As pessoas não seguem porque não tem a capacidade de abaixar a cabeça e agradecer a Deus pelos ensinamentos, mas está lá. Jesus veio para confirmar Moisés antes de Jesus, e aí por diante. Então, Jesus se foi, ficou espírito de verdade, mas a verdade está aí. É só seguir. E tem outra verdade também, né, que Jesus falou que não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, né?
E eu considero também isso daí uma grande verdade. Está na Bíblia, né? A gente lê, a gente procura ali ver. Desculpa, né? Que eu estou interagindo agora, mas que nem eu já li várias vezes. Não só de palavras vive o homem, né? Mas tudo aquilo que vem da boca de Deus. E eu acho que se ele falou isso, foi Deus quem falou para ele, né? Ele não inventou isso daí. Eu creio nessa verdade também, né? Sim. Não só do pão. Tô certo, Sidney. Se eu estiver errado, você pode corrigir, tá? Até agora ninguém errou aqui em nada aqui, né? Tudo que foi dito aqui é verdade para mim. Eu vou explicar depois no meu texto, mas eu na minha reflexão, que como eu sou privilegiado, que sou eu que elaboro a pergunta, então eu tenho mais tempo de refletir. Vocês não, né? Então, só que eu gostaria de ouvir de vocês, porque tudo que vocês estão falando está se encadeando com aquilo que nós vamos falar em seguida, né? Só quero ouvir de vocês como que vocês interpretam ou encaram a questão da verdade, tá? Quem quiser falar mais, pode falar. Ninguém mais? Rosilda não? Não? Josi? Quer falar não? Tá bom. Então vamos lá. Como eu acabei de dizer, tudo que vocês disseram até agora é verdade. Tá? Por que é verdade? Porque a única verdade que nós conhecemos hoje no universo é a lei da impermanência. Ou seja, tudo que está aqui agora, amanhã não estará mais, vai se modificar. Porque faz parte de uma lei, que é uma das leis verdadeiras, que é a lei do progresso. Então tudo evolui. Nós evoluímos como seres imortais, os animais também têm a sua imortalidade, vão de evoluir. As plantas, os planetas, a galáxia, tudo se modifica. Né? Que foi o que a Lisete falou. Então, o que acontece? Quando a Lisete falou que o que é verdade hoje, amanhã deixa de ser, e como a Sônia falou que só existe uma verdade, a Marinette concordou, ambas concordaram, todas as três têm razão. Tá? Por quê? Eu vou ler o texto que eu escrevi, que está um pouco mais reflexivo, e vou ler devagar para vocês irem entendendo o porquê todas estão certas. Então eu escrevi assim, que aquilo que vivemos no presente, aquilo que vivemos agora no presente, é a nossa verdade. Aquilo que nós estamos vivendo hoje é a nossa verdade. Logo, a sua verdade será sempre aquilo que é passível de percepção pelos sentidos naturais. O que é verdade para mim? Aquilo que eu consigo perceber pelos meus sentidos naturais. Porque são estas percepções que são levadas ao processamento mental na forma de informações. Então, o que eu apreendo na vida, sejam palavras, como a Maria disse, sejam imagens, aquilo que eu aprendo vai... Não estou falando do cérebro físico, estou falando da mente, eu estou falando do espírito, o ser pensante. O espírito assimila dentro da sua trajetória evolutiva, ele processa e aquilo para ele se estabelece de uma forma mais concreta como a verdade do momento presente dele. Tá? Então vou repetir esse parágrafo aqui. Vou repetir desde o começo. Aquilo que vivemos no presente é a nossa verdade. Logo, a sua verdade será sempre aquilo que é passível de percepção pelos sentidos naturais, porque são estas percepções que são levadas ao processamento mental na forma de informações. Portanto, a sua verdade será sempre um pouco ou muito diferente da minha verdade. Porque nós transitamos em paragens diferentes. Nós apreendemos informações em momentos diferentes.
Então, o que nós construímos como verdade é um pouco ou é muito diferente daquilo que o meu irmão consegue perceber. A partir do momento em que vamos progredindo, a nossa verdade também vai se modificando. Não se torna melhor nem pior que a verdade do outro. Continua sendo apenas diferente. Mas vemos que a evolução da coletividade humana faz aos poucos convergir todas as verdades para um ponto comum, um ponto único. Assim acontece no momento oportuno, um certo emparelhamento de conhecimentos que reduz os pontos conflitantes. Então, o que aconteceu aqui agora? Todos nós expusemos as nossas verdades, conforme a nossa capacidade de apreensão das informações que o mundo nos apresenta. Nenhuma das falas que foi dita aqui estão equivocadas. É a verdade que eu consigo aprender. Que o meu grau evolutivo, como espírito, é capaz de processar e de dar concretude àqueles fatos, àquelas evidências. Mas, como estamos todos reunidos aqui com um único propósito, em um determinado momento da nossa existência, nós nos reunimos para buscar, ou seja, essas informações convergiram para um ponto comum. Qual é o ponto comum? O nosso ponto comum é buscar a evolução. Tá? É buscar a evolução. E nós estamos fazendo isso juntos e compreendendo uma única verdade, que é a verdade, como a Sônia Comelli disse, que nos foi trazida pelos Espíritos. Nos foi trazido pelos Espíritos. Então, antes de eu continuar, né? Tô parecendo gago aqui, né? Antes de continuar, antes de eu prosseguir, agora melhorou. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de saber se o que eu falei aqui fez sentido ou se não fez sentido. Senão não dá para prosseguir. Fez? Então tá joia. Então eu postei essa reflexão particular lá no grupo do WhatsApp, porque daí vocês leem de novo com calma para tentar entender o que eu quis dizer com isso, tá? Se já não entenderam, como todos falaram que fez sentido, ou aquelas que não falaram, quem cala consente, então fez sentido. Então vejamos bem. Em um determinado momento da nossa existência, nós estávamos lá tentando provar para o mundo que nós tínhamos razão em algum momento. Em encarnações pretéritas, éramos senhores feudais, éramos reis, monarcas, ditadores, éramos escravagistas, e sempre nós tínhamos a absoluta certeza de que estávamos certos. Esse padrão de vida que eu levo é a verdade. Tem que ser assim, né? O neguinho que eu tenho como servo lá, ele só serve para isso. O objetivo dele, a verdade, é que ele foi feito para ser escravizado. Tá? O animal que eu mato numa caça esportiva, ele é o objeto do meu lazer, ele foi criado só para isso. Tá? A esposa que eu agrido, ela é como se fosse minha serviçal, ela tem que fazer o que eu mando. Essa é a minha verdade em algum momento. Só que, como nós dissemos, as verdades elas vão de se modificar a partir do momento em que nós vamos evoluindo. E nós evoluímos no planeta de expiações e de provas, já falamos isso várias vezes, de duas formas. Ou pelo desejo ardente de crescer, de aprender, ou pela expiação. E pelas provas, obviamente, expiação e provas, que são as dores pungentes. Então, o prazer, a satisfação do aprendizado, quando eu estudo, quando eu busco desenvolver conhecimentos científicos para resolver o problema da cólera ou agora do Covid, eu tenho um certo prazer, uma certa satisfação quando eu consigo o resultado que eu almejo, que isto é o meu amor, tá?
faz parte, é como se fosse o meu amor. Eu beneficiei a humanidade e a humanidade não precisa me aplaudir, a humanidade não precisa me agradecer, porque em si mesmo eu já estou satisfeito. Quando eu não faço nada disso, quando eu faço tudo o contrário do que está no Evangelho, existe uma repercussão também. Essa repercussão é negativa. Ela me dá um impulsionamento para mudar a minha conduta. Então, eu apanho, eu sofro, eu sinto dor. Agora imaginem como foi para Hippolyte Léon Denisard Rivail, o senhor Allan Kardec, nos idos de 1800 e alguma coisa aí, 1850 e pouquinho, 57, vamos colocar 57, a data em que ele começou a se envolver com o senhor, a convite do senhor Pachner, né? Nas primeiras manifestações espíritas que haviam. Ele foi convidado, no momento ele relutou um pouco, mas logo em seguida, para não fazer desfeita, ele aceitou o convite e foi assistir uma reunião, a primeira reunião mediúnica. Eu fiz anotações aqui, daí eu te achar, daí eu já vou passando para vocês aqui, tá? A primeira reunião mediúnica que foi na casa da senhora Plaine Maison, deve ser a pronúncia, Plaine Maison. Tá? Então isso aqui foi em 1855 em Paris. Ele chegou lá e o que ele viu? Viu uma reunião em que eram realizados fenômenos de efeitos físicos, que eram as chamadas mesas girantes ou mesas dançantes, que literalmente tem algumas ilustrações, talvez eu monte um slide e traga para vocês as ilustrações na próxima aula. Tem algumas ilustrações que mostram que as mesas literalmente elas levitavam a uma certa altura do chão, aproximadamente a altura de um homem de porte médio. E ele, vocês sabem a história, ele resumidamente ele aceitou aqueles fenômenos à maneira de que havia por detrás um efeito inteligente, uma causa inteligente, aliás, né, que o efeito era as mesas, uma causa inteligente. E resumidamente, a partir daí ele começou a estudar a doutrina espírita não, né? Quem estuda a doutrina espírita somos nós. Ele começou a estudar os fenômenos para que ele pudesse dar uma explicação para aqueles fenômenos. De início, foi levado pela curiosidade, mas depois, com o assessoramento de algumas pessoas médiums, entre elas duas meninas, né, que foram as meninas Baldin, uma de 16 e outra de 14 anos. Estas meninas eram espetaculares médiums de psicografia, de psicofonia, e eram as meninas que fizeram com que Kardec percebesse que havia algo muito maior que devesse ocupar o seu tempo para o esclarecimento. Porque as comunicações eram de tal ordem extraordinárias que não poderiam simplesmente ficar à maneira de entretenimento ou de curiosidade. Elas deveriam ser melhor exploradas. Tá? Mas, como a gente estava falando de verdade, para não perder o ponto cerne, o cerne central, que é a verdade, como que Kardec haveria de ter certeza que aquilo que estava acontecendo era útil de alguma forma, era a verdade sobre o mundo espiritual, já que ele só tinha aquela experienciação, e que aquele pequeno grupo, que eram as filhas de Baldin, né? As filhas de Baldin e também na residência da senhora Plaine Maison, né? Que nós falamos, aqueles dois grupos, cada qual faziam reuniões na sua casa, eram o seu esteio. Como que ele ia levar para o mundo aquilo como verdade?
sem ser rechaçado, sem ser admoestado, como mentiroso, como enganador. Ele tinha consigo, como a Lisete falou, ele tinha a verdade dele. É verdade e acabou. Mas para muita gente não seria verdade, seria uma ilusão, seria um engodo. É aí que entra a questão da universalidade. Nós, em todos os tempos, dos ensinamentos dos antigos profetas antes do Cristo, uma coisa foi deixada muito claro, que, de diversas formas, em diversas falas, que nós deveríamos nos unir. Tá? Tanto é que o Cristo, quando questionado sobre o maior mandamento da lei, ele deixou, taxativamente ele falou, na forma que Deuteronômio, que é o livro antigo Deuteronômio, livro da Torá, né? Preconizava amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Ele só deu uma fermentadinha lá para nós entendermos o que é o amor, complementando ao dizer amar ao próximo, né? E ao próximo como a si mesmo. Mas ele deixou estabelecido que o amor é o ponto que todos nós devemos atingir. E existem dois amores. Ah, mas como existem dois amores? Se existem várias verdades, existem dois amores. No momento em que eu compreendo agora, existe o amor que eu tenho pela minha esposa, o amor que eu tenho pelo meu filho, pela minha filha, né? Perdão, filha. Ela quase me xingou aqui agora. Falou pela minha filha, né? Eu não tenho filho, sou uma menina. E este amor, ele no passado ele era diferente. Ele era uma outra verdade. No passado era o amor pelas minhas terras, o amor pelos meus animais. Depois eu comecei a evoluir esse sentimento e não tenho mais a minha esposa como uma serviçal, e sim como uma parceira, como uma companheira. Não tenho mais os filhos como minha propriedade, e sim como os objetos de afeto, né? Como objetos não, mas como elementos do meu afeto, da construção do meu afeto. Já evoluí. Mas existe um amor ainda diferente, que é o amor que o guia e modelo espiritual que nós temos nos mostrou. Que é aquele amor que o Padre Marcelo fala sempre, o amor ágape, o amor incondicional, o amor renúncia, que é o amor onde nós colocamos aquele objeto do nosso amor acima dos nossos interesses. Ah, mas eu coloco a minha filha, eu deixo de comer para deixar alimento para minha filha. Tá, mas ainda eu estou dentro de um círculo restrito. Será que eu deixo de me alimentar para dar alimento para um companheiro que eu nem conheça? Tá? Se eu conseguir fazer isso, eu estou bem próximo do entendimento do amor ágape, o amor incondicional, o amor renúncia. Porque foi isso que o Cristo fez. Né? Um ser puro, né? Ser celestial, né? Puro, está mais próximo de atingirmos aí daqui a alguns trilhões de anos, né? Mas um espírito celeste que veio sem necessidade nenhuma de passar por aquilo que ele passou. E ele renunciou à sua tranquilidade celestial, tranquilidade entre aspas, né? Porque tranquilidade para o espírito consciente é trabalho incessante no bem. Então ele renunciou àquilo que ele estava fazendo para vir servir de modelagem para a humanidade terrestre. Então a nossa verdade do amor também se modificou. E agora no ponto onde nós estamos, conversando a respeito de amor incondicional, falando de renúncia, aquilo que nós tínhamos como amor, essa ideia também vai se modificar a partir desse momento que nós estamos conversando. Nós vamos nos esforçar agora para ter um pouquinho de renúncia em tudo que nós fazemos. Não vamos abdicar da vida como Cristo abdicou da sua posição, porque ainda não chegamos nesse patamar, mas estamos no patamar de começar a fazer pequenos exercícios. E Kardec também fez a sua renúncia. Ele renunciou
à posição que ele tinha, né? Hippolyte Léon Denis Rivail, né, que jovem foi estudante de Pestalozzi na Universidade de Yverdon, na Suíça, que tinha um conceito como professor de... esqueci o nome da... Ele dava aula acho que de literatura também, de gramática, ele tem um livro de gramática a respeito de gramática, que era uma pessoa que falava fluentemente outras línguas, que era uma pessoa que tinha conhecimentos, inclusive de magnetismo, tinha conhecimentos diversos lá, que talvez nós não nos lembremos de todos os seus predicados agora, mas era uma pessoa bastante sábia. Ele abdicou colocou a sua posição social em jogo para defender uma verdade. Por que ele fez isso? Porque ele compreendia que esta verdade, ela iria modificar a humanidade. Foi dito para Kardec, salvo engano foi, não lembro se foi o Espírito da Verdade diretamente ou foi São Luís, que ele não deveria dizer a ninguém qual era a sua missão, porque a missão ele não tinha feito nada ainda. Que ele deveria pura e simplesmente trabalhar, porque quando a obra estivesse completa, aí sim todos reconheceriam o valor do seu trabalho. Tá? E ele trabalhou para conseguir angariar o maior número de informações e experienciações possíveis. Então, de 57 até, creio que foi 62 ou 67, eu não lembro qual foi a última edição da Revista Espírita, mas, salvo engano, foram 12 anos de trabalho incessante. Ele deixou uma vasta obra literária com experienciações e conclusões científicas sobre os fenômenos diversos que ocorriam. Os primeiros que ele presenciou foram efeitos físicos, a psicografia com apêndices, né, com a cesta como o apêndice substituindo a mão, e a psicofonia, que outros médiuns, além das meninas Baldin, auxiliaram Kardec na construção da obra da codificação. Então, depois das meninas Baldin, nós tivemos aqui, deixa eu achar aqui, nós tivemos também Ruth Celine Jafé, com 20 anos de idade, tá? Que também auxiliou o senhor Kardec nas obras da codificação. Tivemos também Aline Carlotti, também com 20 anos de idade. Todas pessoas jovens, meninas de 14, 16 anos, 20 anos de idade. Ou seja, que já estavam com um componente orgânico formado que as capacitava para a mediunidade. Lembrando que a mediunidade é uma faculdade orgânica do corpo. Nós falamos isso aí na última live que nós fizemos, na quarta-feira, acho que foi quarta-feira passada. Quem não assistiu está lá no canal, tá? Tá com o título de Influência Moral do Médium e Influência do Meio, que é um ensinamento que está no livro dos médiuns. Então tem um vídeo com esse título lá da quarta-feira passada. Então todas essas meninas, cada qual com a sua faculdade medianímica, colaborou para que Kardec colhesse informações. Isso na França. Por quê? A França, Europa, era o lugar onde todas as coisas eclodiam. Tá? Então da França saiu o Iluminismo, saiu a Revolução Industrial, saiu várias coisas. Então o centro nervoso ou intelectual do mundo era a Europa naquela ocasião, se não o é ainda hoje, né? Então lá várias pessoas influentes começaram a se envolver com os fenômenos espíritas que aconteciam na época, fortalecendo ainda mais o trabalho de Kardec. Mas o trabalho não se fortaleceu baseado naquilo que os franceses, naquilo que acontecia na Europa. O trabalho se fortaleceu porque esses fenômenos eclodiram em todas as partes do mundo, em cujas
as verdades individuais, a verdade da França, a verdade dos Estados Unidos com as irmãs Fox, Margaret e a outra, não lembro, acho que era Kate e Margaret, as irmãs Fox, eu não lembro se é isso mesmo, né? Dos Estados Unidos, em outros países, todas essas verdades espalhadas pelo mundo, elas convergiram através do conteúdo similar, se não idêntico, né? Quando não idêntico, similar, elas convergiram para um ponto em comum. Qual era esse ponto em comum? Primeiro, a existência dos seres incorpóreos, a imortalidade do homem. Esse era o primeiro ponto em comum. Segundo ponto em comum, que era necessário, que se estudassem os fenômenos e que dessem credibilidade e seriedade para esse trabalho. Porque este trabalho era o trabalho que ajudaria a humanidade a dar um passo além, um passo muito maior, não era um pequeno passo. O Espiritismo surgiu para fazer com que a humanidade desse um salto, já que estávamos há muito tempo, desde que o Cristo deixou a Terra, estávamos muito tempo cada qual cuidando da própria verdade. Então nós tivemos lá eu esqueci o nome do imperador, mas era o imperador da... Depois eu lembro, eu coloco aqui. Mas tivemos lá um conquistador lá que foi lá e dizimou a África. Perto da época de Napoleão. Tivemos o próprio Napoleão. Na época de Kardec já era Napoleão III, né, que era sobrinho de Bonaparte. Né? Tivemos vários conquistadores, então cada qual cuidando da sua verdade e acabando com a coletividade humana, destruindo a humanidade. Então, ao mesmo tempo que crescíamos intelectualmente, crescíamos filosoficamente, nós estacionávamos do ponto de vista moral. Então, o objetivo da doutrina espírita foi fazer com que a humanidade desse um salto, compreendendo o quê? Compreendendo que a vida não termina, então tudo que nós fazemos aqui não ficou por isso mesmo depois que eu morro. Tá? Que existe uma lei de ação e reação, ou causas e efeitos, como preferirem, que vai nos cobrar os atos equivocados. Então vai nos cobrar os atos equivocados pelo desconhecimento, os atos equivocados pelo conhecimento que são premeditados, e vai nos cobrar os atos que nós temos conhecimento, que nós não premeditamos, mas que nós nos tornamos indiferentes ou invigilantes. Então tudo será cobrado. Tá? Tudo será cobrado. Quando a doutrina chegou, se estabeleceu e mostrou para os homens as consequências morais daquilo que eles faziam de equivocado, aí aonde que está escrito isso aí? Vamos lá buscar lá no livro Céu e Inferno, lá, ou no livro dos Médiuns, mas o livro Céu e Inferno tem testemunhos de espíritos inferiores, espíritos em condições medianas e espíritos superiores. Então eles revelam aquilo que eles fizeram de errado e quais foram as consequências no plano espiritual. E esse descortinar dos resultados, teoricamente, deveria fazer com que nós nos modificássemos mais rapidamente. E fez. Porque, como nosso colega disse na última live, né, Deus não comete erros. Então, se a doutrina existe, ela provocou a modificação humana num determinado grau. Não aperfeiçoou definitivamente, mas ela, com certeza, ela atingiu objetivos previstos. Os objetivos previstos são estimativas. Eu posso chegar a 100, 50 ou 25%. Então, como Deus é sabedoria infinita, essa estimativa deveria, com certeza, fez parte do planejamento quando se instaurou a doutrina espírita no planeta. Mas, dentro destas pessoas, dessas informações, né, que nós falamos espalhadas no mundo inteiro, como verdades localizadas, mas que, como coincidiam, convergiram para um entendimento comum e se tornou uma verdade concreta,
para o nosso tempo. Não significa que isso que nós sabemos hoje, amanhã não seja acrescida de outras informações e a nossa verdade de hoje tome uma roupagem um pouco diferente daquilo que nós conhecemos. Mas o que nós temos de certeza hoje é que temos um Deus. E que o amor ou o bem é a nossa natureza humana. E é dentro deste princípio que nós temos que trabalhar para alcançarmos a felicidade caminhando caminhando no trabalho incessante no bem, pelo caminho que nos leva à pureza. Então, estas coisas são nossas verdades hoje. Amanhã pode ser que nós aprimoremos melhor este conceito e consigamos desenvolver um pouco mais rapidamente as nossas potencialidades de espírito divino. Hoje nós sabemos através da doutrina espírita, que nos é suficiente, eu creio que será suficiente aí para alguns milhares de anos aí. E quando não for mais para a Terra, certamente o será para civilizações que virão aí, mundos primitivos, mundos de expiação e prova novos. Tá? Dentro deste... Perdão, até aí tudo bem, não? Alguém quer falar alguma coisinha? Não? Tá. Dentro destes ensinamentos, reunidos e compilados por Kardec, no Livro dos Espíritos, em todas as obras básicas e em toda a codificação, com a Revista Espírita e outras obras, nós tivemos uma participação... Tivemos participação de vários médiuns, né? Mas dentre eles eu queria falar um pouquinho sobre Hermance Dufault. Então, sobre Hermance Dufault, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu separei. Tá aqui. Sobre Hermance Dufault, ela era uma menina de 14 anos de idade. E o senhor Dufault era uma pessoa proeminente na sociedade francesa. E ele, pela falta de conhecimento, já que não havia a doutrina espírita ainda estabelecida, ele tinha um probleminha. O probleminha era a sua filha, que apresentava comportamento diferente dentro da sociedade. Ela falava, ria, gesticulava, escrevia coisas, e levada ao médico, eu não lembro o nome do médico, está anotado aqui, mas não vou ficar procurando, tá? Levada ao médico, o médico determinou que ela estava com uma síndrome, eu não lembro se é esse a terminologia que ele coloca, uma síndrome comum que estava acontecendo com pessoas no mundo inteiro. E recomendou que a trouxesse imediatamente junto a ele. Chegando lá, ele chegou e propôs para Hermance Dufault que pegasse um papel, não lembro se era uma pena ou um lápis, alguma coisa, um giz, e escrevesse aquilo que viesse à sua mente. Imediatamente, Hermance Dufault começou a rir ironicamente com esta proposta, mas de súbito ela se apropriou do objeto e começou a escrever freneticamente. Até o momento que ela jogou o objeto do lado e falou: para, eu não quero isso. E este médico, lendo as poucas linhas que ela escreveu, ele reconheceu que o que acontecia com ela era o mesmo fenômeno que acontecia com muita gente naquele momento, naquela época, na França e em vários locais do mundo, pois os médicos se conversavam entre países, porque era a forma de aprimorar as pesquisas, aprimorar a medicina. Então, assim, eu vou ler aqui para vocês entenderem, né? Pelo relato do Sr. Dufault, o médico disse que Hermance parecia estar sofrendo de um novo distúrbio nervoso. Era distúrbio nervoso aquilo que ele definiu, né? Então, depois eu expliquei o que aconteceu. Ela pegou o lápis, né? E escreveu. E daí, na sequência... Deixa eu ver aqui. Ah, tá.
Daí o médico que chamava Maldini examinou o papel e confirmou o diagnóstico, que era aquele mal, né, aquele distúrbio nervoso. Os pais de Hermance ficaram extremamente preocupados. Como a família era famosa na corte, a notícia logo se espalhou em Paris. O Marquês visitou o castelo dos Dufault, que era o Marquês Merville, que ele era famoso estudioso do magnetismo. Ele soube disso porque a notícia vazou rápido e ele foi visitar os Dufault para examinar a Hermance. Os pais consentiram tudo. Daí, por fim ele colocou Hermance em posição de escrever. E ele perguntou, esse Merville, que era o Marquês, perguntou ao invisível, não a Hermance: está presente o espírito em que penso? Em caso positivo, queira escrever seu nome por intermédio da garota. A mão de Hermance começou a se mover e escreveu. A resposta foi não. Não estava presente o espírito que ele estava pensando, né? A resposta foi não. Mas sim um de seus parentes remotos. Daí ele fez outra pergunta. Pode escrever seu nome? E o espírito, através de Hermance, psicografia, disse: prefiro que o meu nome venha diretamente à sua cabeça. Pense um instante. Daí ele pensou. E a resposta do espírito foi, isso sem ele verbalizar. A resposta do espírito foi, sim, eu mesmo. Daí o Marquês Merville perguntou: Vossa Majestade pode dar-me uma prova de que realmente é o nosso grande rei? Ele não deu o nome. Merville só continuou a perguntar. Daí a Hermance escreveu o que o espírito ditou. Na realidade ele não ditou, porque a psicografia dela era psicografia mecânica. Ele simplesmente se apropriou da mão da médium e escreveu sem que ela tomasse conhecimento. A resposta foi, do espírito: ninguém nesta casa sabe que você e seus parentes me consideram o anjo da guarda da família. Então, quando ele pediu a prova, o espírito disse que ninguém na casa sabia que ele, Merville, o Marquês Merville, considerava este espírito como o anjo da guarda da família. Resumidamente, o espírito era São Luís. Tá? São Luís, que trabalhou com Hermance Dufault um bom tempo, até que, eu estou resumindo, tá? Até que Hermance Dufault foi apresentada a Kardec em 1857. Então, no final de 57, Kardec teve a ideia de publicar um periódico espírita. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então aqui está aqui, ó. Segundo Canuto de Abreu, a família Dufault, Canuto de Abreu, que foi historiador neste caso, né? A família Dufault conheceu Allan Kardec na noite de 18 de abril de 57. O codificador teria dado uma pequena recepção em seu apartamento e os Dufault foram levados por Madame Playmaison, grande amiga do professor Lyonès, né, até a residência. No final da reunião, Hermance recebeu uma belíssima mensagem de São Luís, que a partir dali tornaria-se uma espécie de supervisor espiritual dos trabalhos do mestre, que é Kardec. Segundo o ex-rei, Hermance, assim como Kardec, era uma druidessa reencarnada. Então, na história de Kardec, só para explicar esse trecho aqui, na história da codificação, em determinada reunião, um espírito que se apresentou como Zéfiro, que era um druida, ele revelou que Kardec teria sido um druida em épocas passadas, que Hippolyte Léon Denisard Rivail teria sido um druida em épocas passadas, e que seu nome naquela época, enquanto druida, era Allan Kardec. É por isso que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para todas as obras, para todos os efeitos. Tá? Então, Hermance também teria sido uma druidessa. É aí onde a gente entra de novo na questão que nós falamos das verdades. Os druidas eram uma espécie de
alquimistas, né? Como se fosse um pajé, pessoas que se tentavam se comunicar, entrar em contato com a espiritualidade. Por isso que é interessante essa parte, para nós entendermos que a mediunidade, apesar de ser uma faculdade orgânica, ou seja, tem que haver uma predisposição orgânica para as manifestações, para que a faculdade se desenvolva, ela também é um processo, ela também advém, aliás, de um processo de aperfeiçoamento moral e intelectual do ser. Então, os druidas eram alquimistas, faziam intercâmbios, faziam poções, faziam intercâmbios com a espiritualidade. E Kardec, então, não foi escolhido por acaso, porque ele já estava dentro desse processo e já tinha uma certa evolução. Assim como Hermance Dufault também não estava ali por acaso. Então, Hermance Dufault escreveu vários livros, ela não fez parte, não consta nota aqui, que ela tenha permanecido na Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, tá? Ou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não tem nota nenhuma de se ela saiu realmente ou por que ela saiu, se é que ela saiu. Não existem notas, mas existem vários livros que ela nos escreveu. Tem um livro bastante interessante, deixa eu ver se eu lembro o livro, que fala sobre Lírios da Esperança, tá? Lírios da Esperança eu recomendo que leiam, que dá uma noção bastante bacana de o porquê nós temos que primar pela nossa evolução moral ou espiritual, como preferirem, o mais possível e sem demora e sem justificativas. Não deixando, não usando ou não incorrendo no erro de dizer isso aqui não tem jeito, eu vou só daqui umas 3, 4 encarnações que eu vou resolver e deixar para amanhã. Não, a hora é agora, né? Como diz Geraldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora é agora. Então nós temos que nos esforçar o mais possível para nos corrigirmos e nos aperfeiçoarmos em tudo que pudermos em cada uma das nossas encarnações. E estamos encarnados agora, portanto, a nossa hora é agora. Então, um dos livros de Hermance Dufault foi Lírios da Esperança. Ela não escreveu esse Lírios da Esperança, eu não lembro se ela escreveu em vida ou se é uma obra psicografada. Eu acho que ela deve ter escrito em vida, não tenho certeza, tá? Mas depois vocês pesquisem e verão. Então ela foi uma das médiuns importantes na França. Nós temos Eusápia Palladino também na Itália, fenomenal médium de efeitos físicos. E foi assim, ou é assim resumidamente, que a doutrina espírita foi se consolidando a partir do estabelecimento da verdade através da racionalidade, a busca de informações que convergiam para um aspecto comum, para informações que tinham concordância entre si, de maneira que ninguém poderia refutar uma mensagem que vem do outro continente e que tem um aspecto, a clareza, a descrição de fatos, ensinamentos semelhantes às que foram recebidas na Europa. Então, a doutrina espírita se consolidou desta forma. Se Kardec tivesse vendido a ideia de que eu vou ser o codificador da doutrina espírita, tudo isso teria caído por terra. Um dos princípios da doutrina, que ser espírita e ser cristão é a mesma coisa, nós falamos, um dos princípios da doutrina é justamente o exercício da humildade, que é o que o Cristo nos ensinava. Então, quando nós colocamos o personalismo, ou seja, nós queremos mostrar que nós temos mais coisas para ensinar do que a própria obra da codificação deixada por Kardec, através de uma falange inteira de espíritos superiores, quando nós queremos mostrar conhecimentos que divergem das obras de Kardec, ou das obras dos espíritos, nós cometemos o equívoco da vaidade, do orgulho, do personalismo. Então a nossa base, por longas gerações, sempre será as obras kardecianas.
a base para o exercício moral sempre será o Evangelho de Jesus, por longas gerações. Tá? Até que Jesus envie um outro Espírito, se ele achar que necessário, um Espírito superior, para dar um outro ensinamento. Mas da forma que nós estamos hoje, a tendência é que todas as doutrinas, eu estava conversando com a Ana Paula e com a Valdete, estávamos falando de outras religiões, do Umbanda, Candomblé e tal. A tendência que nós temos hoje, que nós vemos a própria Umbanda, né? Estávamos falando de Norberto Peixoto, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que tem muito mais de doutrina espírita do que muita casa espírita que a gente às vezes vai visitar. Então a tendência é que as verdades comecem a convergir até o momento em que nós não teremos mais várias religiões. Teremos uma única religião, porque falamos a mesma língua, porque passamos a compreender da mesma forma, porque foi assim que a doutrina espírita se estabeleceu e não morreu. Lá na França, a doutrina espírita está quase mortinha, né? Todas as obras têm uma biblioteca antiga lá, que tinha uma notícia na internet e que eu entendo que não seja manipulada, porque mostra lá as fotografias tal, de uma biblioteca com várias obras que Kardec escreveu, algumas anotações que não constam da codificação, que estão lá e a pessoa que é proprietária hoje não tem condições de manter aquilo. E que ela vai se livrar para ela poder pagar imposto, pagar outras coisas, vai ser destruída, vai se perder. Tá? Então, o que acontece? Aqui no continente sul-americano, nós vivemos e respiramos a doutrina espírita. Muita gente, até os católicos, quando a coisa aperta, eles vêm pedir auxílio na doutrina espírita. Não refutando a sua fé, mas eles começam a perceber que existem outras coisas, outras verdades, que eles precisam admitir para que eles consigam também ter uma qualidade de vida espiritual tal qual eles necessitam. Nós temos aí entre os espiritualistas estudos dos corpos em geral, né, em todos os corpos que falamos. Para os espiritualistas lá, no mínimo 7 corpos, contando o Atma, que seria o espírito, até o duplo etérico. Nós temos entre os espiritualistas pessoas muito mais estudiosas desse aspecto dos corpos do que os próprios espíritas. O que significa? Significa que a doutrina vai evoluindo, que as pessoas vão evoluindo, e que cedo ou tarde, aquilo que aconteceu com o estabelecimento da doutrina espírita vai acontecer dentro do aspecto da religiosidade também. Nós vamos ter a mesma compreensão. Não vai haver mais divergências. E nós falaremos a mesma língua. Tá? Então, a autoridade da doutrina está estabelecida na concordância das pessoas que professam ou professaram a doutrina naquela época. A concordância de trazer informações, de trazer estudos, está na seriedade como foi tratada a doutrina espírita. Ninguém chegou e parou e falou assim, o espírito falou que é isso e acabou. Os espíritos eram amplamente questionados e devem ser questionados hoje. Quando nós vamos à casa espírita e falamos assim, eu quero ver o que o mentor vai me passar, nós somos sérios candidatos a sermos manipulados por um mistificador. Tá? Nós temos que ter a racionalidade, nós temos que estudar, estudar e estudar. E racionalmente sim, não existe casa espírita sem comunicação, sem manifestação espírita. Nós temos que nos comunicar com os espíritos sim, mas nós não podemos fazer uma relação de interdependência para a construção da nossa vida enquanto encarnados, daquilo que vai ser orientado pelos espíritos. Nós não podemos depender, fazermos consultas, né? O termo adequado para ficar mais claro o que eu quero dizer é ficar fazendo consulta para os espíritos. Tá? Nós temos que fazer trabalhos sérios, porque onde existe seriedade, os espíritos mistificadores, eles têm menos campo para atuar.
E o que é seriedade? Não é chegar lá sisudão no trabalho, na casa espírita e falar, não, tô sério aqui, eu não dou risada, tal. Isso não é seriedade. Seriedade é estudar, é vir para o trabalho com um propósito enobrecido, né? Com o desejo de fazer o bem, sentar e, se for pedir uma confirmação para... isso acontece nos grupos mediúnicos, né? Dentro do que falamos que é aliança, dentro do movimento espírita, né? Se nós formos pedir um aconselhamento, uma consulta, que esta consulta seja uma confirmação daquilo que nós já imaginamos que está acontecendo. E não uma relação de dependência. Vai lá e ferve um pouquinho de sal grosso com umas folhinhas de louro e dá para a pessoa beber que vai curar o câncer dela. Não vai, né? Não vai curar. Agora, se a pessoa chegar e falar assim, você fala assim, a pessoa está com câncer no estágio inicial. Vai falar assim, se reúne e leva a pessoa para fazer um tratamento de passe magnético ou magnetismo, como preferirem, durante tantos dias. Fala para a pessoa perdoar, né, os desafetos, para ela orar, para ela perdoar os desafetos. Recomende que ela procure uma segunda opinião no médico oncologista que ela está passando, tá? Tudo isso faz muito sentido. O espírito é sério, tá? Então isso faz muito sentido. Então foi isso que aconteceu com Kardec. Nenhuma informação era assimilada e transcrita para as obras da codificação sem que houvesse a consulta a médiuns diferentes e até em outros continentes, tá? A mesma pergunta às vezes era enviada para outros continentes para ver a resposta. E quando a resposta coincidia, ainda ele dava uma analisada, ele lia, por vezes ele escutava lá bater na parede da casa dele, lá toque, 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 ele olhava, o que está acontecendo, e toque, 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 o que está acontecendo. Tá? Era São Luís que estava falando, corrige isso aí, faz a revisão do Livro dos Espíritos, ainda não está pronto para editar, tanto é que teve uma edição em 57, depois teve uma revisão, acho que em 59, falamos de 1857 e 1859, teve uma segunda edição com algumas revisões. Tá? Então, temos que ter seriedade naquilo que fazemos. Se nós resolvemos hoje estudar, nós temos que ter seriedade naquilo que nós vamos fazer. Não importa se o estudo que nós vamos fazer hoje, se ele vai demorar 6 meses ou se ele vai demorar 5 anos. Porque nós somos imortais e o aprendizado deve se estabelecer. 5 anos hoje, entre aspas, perdido na vida terrena, vai fazer falta para nós lá se nós descansarmos na vida espiritual, na vida moral. Tá? Então, eu tinha para passar sobre a universalidade e autoridade da doutrina, basicamente era isso. Um resumão, né? Porque tem bastante coisa para falar, tem muitos personagens que ajudaram Kardec e várias histórias aí, mas eu creio que este resumo é só para a gente estabelecer uma ideia geral daquilo que aconteceu e como isso tem a ver com o nosso momento atual, como nós devemos nos comportar também, tá? 21h43, daí eu deixo para vocês aí fazerem algum comentário, se acharem necessário. Eu queria falar... Alguém tá falando? Então, eu queria falar que você falou do amor à ágape, né? E o amor, eu vejo nesse Covid uma oportunidade de exercer esse amor à ágape. Mas isso é a minha verdade. Porque tem muitas pessoas que estão vendo como um castigo de Deus. Aí a gente cai naquela verdade, que cada um tem a sua verdade. Eu vejo como uma oportunidade da gente praticar o amor ágape. Tanto na situação das pessoas que estão em situação de fome, tanto na situação da própria doença, que se eu não me cuidar, eu posso transmitir para qualquer pessoa que não faz parte do meu círculo. Então, aí eu fiquei pensando nisso. Era um comentário. Legal.
É justamente isso aí, aprender, né? Eu falo isso na escola de médios. Nós temos que aprender a enxergar o mundo 360 graus, de forma mais ampla, sem as restrições dos preconceitos, das ideias preconcebidas, sem as restrições do parco conhecimento que às vezes nós temos da vida em geral. Então, como nós somos espiritistas ou espíritas, como quiserem, nós temos que, todo fato que acontece, refletirmos sobre o fato. Ah, que chato isso aqui. Não, mas é chato mesmo. Deixa eu refletir do ponto de vista espiritual para ver se eu não tenho uma nova perspectiva a respeito dessa mesma condição, dessa mesma circunstância. E não raro, pelo menos comigo funciona, quando eu faço essa leitura mais abrangente do ponto de vista espiritual, ou seja, literalmente eu dou uma desdobrada, me desdobro para olhar de lá para cá, para ver como eu enxergo. Não raro eu mudo a opinião. E onde existia tristeza, eu vejo alegria. Onde existe dor, eu vejo amor. A minha mãe me conta uma história que eu não sei se é verdadeira, né, ou se é só para preencher as preleções, né, que ela fazia. Mas ela fala assim que numa caminhada Jesus se deparou com um animal morto. E todos os discípulos que estavam com ele colocavam a mão no nariz e passavam largo, né? Jesus, porém, abaixou, pegou um pedacinho de madeira e ergueu a arcada dentária do animal e disse: que belos dentes tem este animal. Tá? Então, onde havia horror, Jesus conseguiu ver a perfeição divina, que foi o que o nosso colega Carlos falou na nossa live, né? Deus não erra, né? Aquele animal que perdeu a vitalidade, ele está em outro plano, fez o seu processo de evolução. A carcaça que ficou também não é o horror. Aquilo vai servir de adubo, vai servir de alimentos para outros seres, né? A verdade daquele momento poderia parecer outra, mas a realidade havia beleza e havia alimentação ou continuidade da vida através de outros seres, através da desmaterialização do animal. É o que nós precisamos aprender para impulsionar nossa vida, para nós não nos rendermos à tristeza no momento de pandemia, para nós não nos rendermos à indignação, colocando sempre a culpa no governo. O governo está errado? Tá. Nós também estamos. Nós estamos errados quando? Quando eu sei que tem pessoas que estão precisando de alimento e eu já tenho aquela resposta pronta. Hoje eu não tenho nada. Nós sempre temos alguma coisa para doar. Basta que nós procuremos. Mas nós primeiro temos que quebrar essa barreira dos preconceitos de dar respostas pré-concebidas, porque de outra forma nós continuaremos errando. E erraremos tanto quanto qualquer integrante do governo. Por quê? Porque nós temos o conhecimento da vida futura. E aqueles que estão lá no governo, é provável que a grande maioria não tenha. Fala, Josi. Então, né, quando a gente fala da visão, como cada um vê uma verdade ou uma situação, né? Eu estava aqui pensando um caso familiar. Eu tô com a mãe acamada, né? Minha mãe tá acamada, depois de 3 AVCs, não fala, não anda, tá lá. Mas tá bem, tá bem. Aí tem pessoas que chegam ou que conversam e falam: nossa, coitada, como é triste ver ela assim. Não é triste. Ela tá evoluindo, ela tá bem. Então, assim, você vê o olhar, né? Como uma pessoa olha uma situação com pesar, com tristeza, com nossa. E não, né? Você tem que ver a situação de um outro olhar. É uma outra verdade, né? É aquilo que está acontecendo. É necessário esse processo dela. É primordial para ela e para nós. Ela está, assim, evoluindo. E não com tristeza, que nem olhar para o animal morto lá e, nossa, né, horrível. Não, tudo tem seu lado bom, né? E é isso que eu penso também, viu? A verdade de cada um. O que é verdade para um
pode não ser para o outro. O que é muito feio, horroroso para um, pode ser muito belo para outro, né? E a gente vai crescendo, evoluindo e aprendendo com tudo que nos acontece. Ainda bem. Exatamente. É isso. Marinete? Olha, eu quero, aproveitando o gancho da Jo, que ela falou sobre o olhar, eu me lembro assim, agora eu voltei lá, quando Allan Kardec viu as mesas girantes, que para aquele pessoal que estava ali era uma diversão, né? Ah, tal letra, vou juntar essa letra, vou juntar aqui, ele vai me dar uma resposta. Mas ele não, o olhar dele foi investigativo, né? Ele foi buscar o porquê, o que estava acontecendo ali. Graças a esse olhar investigativo, nós estamos aqui hoje fazendo um estudo sobre a doutrina, né? Olha que maravilha, não é? A verdade da brincadeira de um para o Allan Kardec foi algo maravilhoso que nós só temos que agradecer, né? E falando da pandemia, como a Lisete falou, na verdade a pandemia veio nos tirar da nossa inércia, né? Ela sacudiu. É, só isso. É por isso que, vou passar para você, tá, Sônia? É por isso que às vezes eu ouço as pessoas falarem na TV, não vejo a hora de voltar para o normal. O normal é aquilo que a gente vive hoje, como nós falamos a respeito da verdade, né? A verdade é aquilo que eu consigo perceber nesse momento. Então, nosso normal é o que a gente está vivendo hoje. Aquilo que nós estávamos não estava nos fazendo bem, porque se estivesse fazendo bem, nós não estávamos nessa situação agora, né? Fala, Sônia Cardoso. O gancho também, que nem a gente tem coisas que a gente passa, né, para aprender. E é uma coisa que eu escutei muito na minha vida, já passei por muitas, né, mas assim, tudo você tem que ver o lado bom, não só o lado ruim. Perdi meu filho, mas você tem que ver o lado bom. Eu tive câncer, tem que ver o lado bom. Porque como eu tive câncer, o médico da terra, do Espiritismo falou para mim, você tem que operar com o médico da terra. Né? Só que ele falou tudo isso que você falou também. Você tem que fazer isso, você tem que mudar, você tem que perdoar. Então, quer dizer, isso me levou a crescer. Por quê? Daí eu fui estudar. Então, a gente tem que olhar todo o lado bom, inclusive da pandemia. É ruim, mas a gente está ficando mais junto familiarmente, né? Com nossos entes queridos, estamos fazendo coisas diferentes que não fazíamos. Então, tudo você tem que... quando alguém fala uma coisa, eu falo assim, olha para o lado bom. Sempre tem um ensinamento. Porque não é ruim, é lógico, perder um filho não é bom, ter um câncer não é bom. Mas você tem um outro lado, um outro olhar. E isso ajudou muito, que nem você falou da igreja, né, que os religiosos, os católicos vão. Sim, por que vai? Porque lá você tem conforto. Você está escutando o evangelho e parece que está feito para você, falando para você. Então isso daí dá um conforto muito grande. Porque quando eu perdi meu filho, se não fosse o evangelho, eu não sei o que seria. Né? Para mim foi assim, eu falo que é daquela letra. Uma força estranha veio dentro de mim. E me amparou muito tempo. Quer dizer, é lógico, não eram essas coisas, né? Mas, assim, você não fica zen, né? Mas ajudou muito. Porque senão, uma outra pessoa, 20 dias antes, tinha perdido também o filho. E eu fui lá na casa dela e falei com ela. Falei, calma, a vida não é assim, você tem mais 4 meninas. O que ela fez? Ela largou tudo. A filha dela foi atropelada, ela nem saiu para ver. E eu ainda brincava com ela, você tá achando ruim? Você ficou com 4, eu fiquei só com uma. Ela dava, mas é verdade. Então, você tem que levar o lado bom das coisas, né? Isso é muito importante. Verdade. E o estudo ajuda a gente a fazer isso. A doutrina espírita, ela nos conforta, né? Como a Sônia Cardoso disse, né? Ela não faz o trabalho para nós, não. Então, ela nos dá conforto, nos conforta para quê? Para que nós não despenquemos definitivamente e consigamos dar o próximo passo.
tá? Mas ela não vai dar o próximo passo para nós, porque o progresso é individual, né? Depende da gente. É verdade. Se quer evoluir ou não. É verdade. Se você encontrar essa outra pessoa assim, num ponto de ônibus, ela não te conhece. Mas ela vai te contar todinho o que aconteceu no dia que o filho dela morreu. Então, sabe, você tem que... Eu sei que é difícil, não é fácil, mas você tem que, como diz, caiu, sacode a poeira, dá a volta por cima e sai andando. Exatamente. Tudo tem um aprendizado. Né, Josi? Tudo tem um aprendizado. Você vê, quando eu cheguei lá no Doutrina Espírita, eu escutava as pessoas dizerem assim, a gente tem que agradecer pela dor. E eu pensava, meu Deus, como que alguém pode agradecer pela dor, né? E o tempo passou e a gente agradece pela dor. A pandemia chegou, né? E veio para sacudir mesmo. Sacudiu muito a mim, né? Mudou muita coisa. Eu achava que eu fazia muitas atividades, sabe? Agora que eu estou vendo que agora eu estou fazendo muitas atividades, especialmente por mim, né? Não só trabalhando, mas trabalhando muito em meu favor. Então participa do negócio aqui, participa do negócio ali, vai trabalhar no negócio lá, e isso tudo vem acrescentando coisas pra gente. E antes da pandemia eu achava que eu estava indo à casa espírita, fazia lá o meu trabalho, voltava para casa, muito sossegado. Precisava agora não tem casa espírita, a casa espírita somos nós, né? Então a gente tem que se virar nos 30, naquilo que nos é possível. É sempre aprendizado. Agora não tem nem desculpa, né, para não fazer. É online, está dentro de casa. Agora passou a régua, é igual para todo mundo. Quer acender a vela, tu quer ir na missa, tu quer ir na casa espírita, todo mundo é igual. O recado é esse, né? Tá todo mundo igual, né? Exatamente. E outra pandemia veio, o que já evoluiu na tecnologia, o que a humanidade já aprendeu. Então, a gente fica triste, às vezes é 2 pessoas da mesma família, a gente fica chocado porque... Mas o nosso super leitor lá em cima, ele é muito inteligente. Eu estava comentando com a minha mãe outro dia. Eu falei, mãe, imagina se ele falasse assim, vamos fazer umas catástrofes. Fazer uma catástrofe aí. Quantos navios, né, tinha que afundar, quantos aviões tinha que cair para fazer o que ele tem que fazer e a humanidade não ia evoluir, quantas coisas, né? Aí a gente já evoluiu. Com essa negócio da pandemia. Então, as pessoas ficaram mais introspectivas, mas também a humanidade também evoluiu, né? Então, às vezes tem que aceitar também as verdades dele, né? Que a gente não sabe qual é muito. Está escrevendo ainda. É verdade. Nós temos dentro daquilo que a gente começou, faltam 2 minutinhos, vou falar rapidinho, que nós estávamos falando de verdade. O que a Ana Paula falou me fez lembrar, né? Que antes da pandemia todo mundo tinha a sua verdade. Vou investir na bolsa, vou montar um restaurante, a verdade desmoronou de uma hora para outra, né? Então o restaurante não deu certo, o investimento não deu certo, né? Por isso que eu falo que o nosso normal é o que nós estamos vivendo agora. Aquilo que estava para trás, se estivesse certo, estaria aqui conosco ainda da mesma forma. Se mudou, é porque não estava certo. Então nós temos que refletir, aproveitar e refletir, tá? Valdete, você fez a semana passada o encerramento para nós? Ou não? Não? Faz de novo para nós, pode ser? Que já está em cima. Não me lembro se fiz, não, mas faço. Não, eu lembro, você não fez não. Faz agora. Fácil. Então, neste momento, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos amparando, nos dando toda a sustentação necessária para que juntos possamos continuar o nosso trabalho dia a dia, com muito amor e com muita perseverança. E assim nós acreditamos que o nosso trabalho, que é feito com amor, é um trabalho que Deus colocou no nosso caminho, para que nós possamos sempre estarmos prontos
a ajudar aqueles que necessitam, a cada momento, a cada dia. E assim vamos encerrando o nosso estudo de hoje, mais uma vez agradecidos que somos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, que santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, na medida que estamos aprendendo a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, muito obrigado a todas vocês que compareceram nesse dia abençoado. Eu só quero encerrar dizendo que esse momento que nós nos encontramos, reforçando, né? Nós nos encontramos às segundas-feiras, por mais que nós já conheçamos o assunto, o simples fato de estarmos reunidos faz com que nós ganhemos mais ainda o apreço dos espíritos amigos, protetores, familiares que estão conosco. Então, o trabalho não é pura e simplesmente de educacional, é um trabalho espiritual também, porque à medida em que nós nos reunimos em nome de Jesus, nós fazemos aquilo que o Cristo esclareceu aos seus discípulos logo após o evento da Santa Ceia, que ele disse que os seus discípulos seriam reconhecidos ou conhecidos por muitos se amarem. Então, quando nós nos irmanamos em seu nome, nós estamos agradando a Jesus, porque ele está percebendo que nós estamos compreendendo aquilo que ele nos ensinou. Então, eu obtenho, o progresso é sempre assim, eu obtenho ensinamento, aprendizado, é para mim, mas eu me confraternizo, exponho as minhas verdades, vamos colocar assim, já que começamos assim, né? Exponho as minhas verdades e ajudo o meu semelhante a fazer novas reflexões. Logo, evoluo e faço evoluir também. E é esse o papel do espírito imortal, colaborar na grande obra da criação, que é o progresso incessante de toda a humanidade através da fraternidade universal, tá? Só o recadinho que eu queria deixar. Jesus abençoe a todas aí. E até a próxima segunda, tá? Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Tchau. Boa noite.